Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar de salvação para os ateus. Achei que nunca na minha vida colocaria um título desse. Mas no vídeo que eu fiz respondendo a um ateu, eu falei nesse vídeo resposta que a salvação ela vem única e exclusivamente pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, e que a salvação não depende em nada das nossas obras. Tudo bem? E para o meu espanto, o que me deixou muito espantado foi ver que ateus vieram contestar isso. Eles vieram dizer para mim, olha, a salvação depende sim das obras. Não existe salvação somente pela fé. Os cristãos, eles vivem em boas obras porque têm medo do inferno. E eu fiquei espantado. Eu fiquei maravilhado com isso. Ateus que conhecem a doutrina da salvação, fiquei muito espantado. Eu nunca imaginei isso. Que ateus pudessem aspirar a conhecer sobre a doutrina da salvação. E por outro lado, eu fiquei muito entristecido mesmo, profundamente, por isso que estou gravando esse vídeo, de ver que crentes ou cristãos também estavam com este mesmo pensamento, dizendo que a salvação não vem das obras, quer dizer, que a salvação depende das obras. Isso me deixou muito chateado, ver cristãos pensando dessa maneira. E uma frase que é muito dita, muito falada, uma imagem que é muito colocada no Facebook, que diz que chegaria o tempo em que deveríamos evangelizar os cristãos, os crentes. Esse tempo já chegou. A salvação, ela vem única e exclusivamente pela fé em Cristo e não depende em nada das obras. E isso nós vamos ver hoje, tá bom? Obrigado aos ateus que estão aí visitando o canal, já vi ateus inscritos no canal, vocês são sempre bem-vindos. Se quiser deixar o dislike, não tem problema. Se quiser discordar, não tem problema. Só peço que sejam educados, tá bom? Então nós vamos falar de salvação. Primeiro, eu quero falar de uma passagem de Cristo para vocês, que está em João 8, 31 ao 34. Jesus ele disse para os judeus que passaram a crer nele, ele disse o seguinte: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Cristo está falando que a verdade vos libertará. Libertará do quê? Aqui no contexto de João capítulo 8, ele está falando de condenação. Ele está falando de inferno. E ateus disseram aí nos comentários que o cristão ele faz boas obras por medo do inferno. Realmente existem cristãos que fazem isso. Pobre deles. Nós vamos ver como eles são aí falidos, como eles são uns coitados. E aquele cristão que faz boas obras com medo do inferno, infelizmente, esse não será salvo, tá? Porque Cristo disse, se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da condenação eterna. Em outra passagem, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo diz ele mesmo ser a verdade. E ele diz que a verdade liberta. Agora, eu quero perguntar para você. Existe libertação numa vida onde você busca salvação pelas obras? É comum passar em frente aí aos templos evangélicos e ver lá, hoje, dia de culto de cura e libertação. Que libertação? Não existe libertação. Não existe libertação nenhuma
na salvação pelas obras. Não existe nenhuma libertação. Essa pessoa, ela vive numa gangorra espiritual angustiante. Um dia ela sobe na gangorra lá em cima. Ela sobe tão alto que ela é capaz até de contemplar as nuvens do paraíso, os anjos e um pouquinho da glória de Deus. No outro dia ela desce tão profundo que ela pode sentir o cheiro de enxofre e o calor do inferno. E ela vive nessa angústia. Um dia ela está bem espiritualmente, ela está no paraíso, ela está salva. No outro dia ela cai, ela está no inferno. Depois ela recupera e vive nesse sobe e desce, nessa caminhada angustiante. Isso não é libertação. A verdade de Cristo não libertou. Não é esta verdade que vos libertará. Isso não é liberdade. Isso é uma vida de cansaço e opressão. É uma vida de cansaço e opressão. Não existe libertação aí, tá? Falando em cansaço e opressão, Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então Cristo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. O contexto de Mateus 11 fala dos judeus que queriam viver pela lei, queriam viver pelas obras. Todo ano eles iam lá sacrificar animais, e aquele era o símbolo de que eles estavam sendo perdoados, de que um animal estava morrendo pelos pecados dele, no lugar deles. Era um símbolo, tá? Mas no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, essa pessoa voltava a pecar e estava novamente aí perseguido pela dúvida de ir para o inferno, estava novamente sobrecarregado de dúvidas e de medo. Isso não é libertação. Isso não é jugo suave. Isso não é fardo leve. Isso é um peso terrível. E Cristo falou, em alto e bom tom: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não existe alívio na salvação por obras. Não existe alívio. É uma perca de salvação e recuperação de salvação constante. Você está sempre perdendo a salvação. E o que você me diz de uma pessoa que viveu um cristianismo sincero toda a vida, professou a sua fé em Cristo por toda a vida, andou em retidão toda a vida, e na última semana da sua vida ela tropeçou, caiu no pecado e veio a falecer? Uma vida toda de servidão e ser lançado no inferno? Isso não é libertação. Isso não é alívio nenhum. Isso não é fardo leve. E não é isso que Cristo prometeu. Existem várias e várias passagens na Bíblia que comprovam claramente que a salvação não vem pelas obras, que a salvação ela vem somente pela fé em Jesus. Eu posso citar uma única passagem que já vai deixar bem claro isso. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos analisar esses dois versículos? Porque pela graça sois salvos. O que é graça? Procure saber o que é graça, procure no dicionário. Graça é um favor imerecido. É receber um favor que você não merece e que você não tem como retribuir. Isso é graça. Então, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça de Cristo, pelo favor de Cristo por nós. E continuando o versículo, ele diz: E isto não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação não vem de nós, ela vem da graça. E ela é um dom de Deus. O que é um dom? É um presente. Ela é um presente de Deus. E o finalzinho do versículo 9 é muito interessante. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras
para que ninguém se glorie diante de Deus. Vamos imaginar uma cena fictícia. 2 homens diante dos portões dos céus, pronto para entrar. Um em pé, bate no peito e diz: abram os portões que eu mereço entrar. Vivi uma vida de boas obras. O outro, de joelhos, com o rosto em terra, diz o seguinte: olha, eu não mereço entrar. Eu não mereço fazer parte deste reino. A única coisa que eu tenho a apresentar é a graça de Cristo. É o que Cristo fez por mim na cruz. É o sofrimento dele. É a única coisa que eu tenho a oferecer. O mérito é totalmente dele. Responda, seja sincero. Qual dos dois entrará? Somente aquele que confiou em Cristo. Porque a obra do homem, em Isaías, Deus diz que ela é comparada a trapos de imundícia, panos que eram usados para limpar fezes e também pus, ferimentos dos leprosos. É isso que são as nossas obras. Ainda mais quando você quer barganhar com Deus, tá? Então, as nossas obras não servem de nada. A salvação é pela graça. É um presente de Deus e ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Acho que Efésios 2, 8, 9 é mais do que um checkmate, tá? Mas infelizmente as pessoas não se convencem só com essa passagem. Ela é clara e evidente, mas é preciso mais. E nós temos muito mais para apresentar. Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6 diz o seguinte: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Percebeu? Olha que simples. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Então, se é de graça, mas você tem que pagar com obras, então não é de graça. Então você não está recebendo nada de graça. Você está pagando um preço por aquilo. E Deus não aceita suborno. Com Deus não se barganha. Deus não aceita moeda de troca. Então, se é graça, não é pelas obras. Aqui, Romanos 11, 5 e 6, deixa muito bem claro isso. E o que dizer de Gálatas 2,16? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada. Eu acho que precisa mais do que isso. Precisa explicar mais do que isso? Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E eles procuram ser justificados em Cristo Jesus. O que é ser justificado? É ser tornado justo perante um tribunal. É ser perdoado. É ser absolvido. Então, as obras não trazem perdão. As obras não trazem salvação, mas somente a graça. E a graça, para ser de verdade, ela tem que ser de graça, tá? E ainda em Gálatas 2, no versículo 21, um apelo aí à lógica. Paulo faz um apelo para você usar a lógica. Olha o que diz aqui, ó. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou em vão. Então, se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Pense, quando Cristo chegou na terra, já existia os 10 mandamentos, já existiam os livros da lei, o Pentateuco, já existia todas as regras, todos os mandamentos de Deus. Mas o homem não conseguia cumprir. Então, se tudo já estava lá, qual é a necessidade de Cristo ter morrido na cruz? Para quê? Se você poderia cumprir aquela lei e ser salvo sem o auxílio dele. Percebe que o homem quer criar um caminho alternativo
para chegar até o Pai sem Cristo, sem a cruz? É isso mesmo. É por isso que Cristo precisou dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega até o Pai senão por Ele. E as pessoas hoje tentam um caminho alternativo, tentam chegar pela própria obra, pela própria arrogância do coração, pela própria dureza do coração. Não aceitam, são arrogantes, são soberbos, não aceitam a graça de Cristo. Não aceitam de forma alguma que a salvação venha totalmente de graça. Na verdade, a salvação não foi nem um pouco de graça. Ela custou um preço caríssimo. Ela custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que com essas poucas passagens, entre outras muitas e muitas, poderia provar para vocês com muitos outros argumentos. Vou deixar alguns vídeos aí na descrição falando desse tema também, se você quiser se aprofundar. Já fica mais claro, mais do que claro e evidente, que a salvação não vem de obras. Então, o verdadeiro cristão, conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, ele não vive uma vida de boas obras para ganhar o céu, com medo do inferno. Ele vive porque ele foi transformado pela graça de Cristo. E agora eu vou ler aquela passagem que você está pensando, você está pedindo para que eu leia. Tiago, capítulo 3, tá? Que diz, no versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Realmente, a fé sem obras, ela é morta, tá? Deixa eu procurar aqui, ó. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E aqui com esta passagem de Tiago, as pessoas concluem erradamente que a salvação vem das obras, que a fé não é suficiente. Contrariando Efésios 2, 8, 9, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Está a Bíblia aí se contradizendo? Não, de forma nenhuma. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Se você trocar, se você inverter os valores aí, você vai ter o perfeito entendimento dessa passagem. A fé sem as obras, ela é morta. E a fé com as obras? Ela é viva. Então, aquele cristão que tem uma fé viva, ela é uma fé atuante e ela vai gerar boas obras. Então, se aquela pessoa diz que professa a fé em Cristo e vive em más obras, essa fé é morta. E essa fé não pode salvá-la, porque é uma fé da boca para fora. É uma fé morta, é uma fé sem valor, que não opera, que não atua. Mas a verdadeira fé viva, ela mostra as boas obras do cristão. Então, o cristão verdadeiro, ele vive em boas obras. Para ser salvo? Por medo do inferno? Não. Ele vive em boas obras porque a fé que está dentro dele o faz ser assim. A fé o transformou. A fé o fez viver das obras. São os frutos da vida de um crente salvo, tá? Uma mangueira, ela dá manga. Por quê? Porque ela é uma mangueira. Então, Cristo falou para Nicodemos no encontro secreto: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então o homem, antes de conhecer a Cristo, antes de ser regenerado pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo, ele dava as obras do mal, as obras da carne, as obras malignas. Depois de conhecer Cristo, depois de ter aquele fardo tirado, depois de ter o peso aliviado, depois de estar com aquela sobrecarga tirada de seus ombros, pela graça de Cristo, agora ele é uma nova criatura e agora ele passa a apresentar os frutos da fé viva, tá? Versículos 20 a 23, olha aqui, ó. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então Abraão tinha fé em Deus e professava uma fé em Deus. E Deus deu um filho e disse:
esse filho é o filho da promessa. Deste filho virão multidão de nações, né? Deste filho virá um povo abençoado. E Deus resolve ver se essa fé de Abraão era viva ou morta e pede seu filho Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. Abraão não pergunta nada, Abraão não hesita em nenhum momento e não questiona. Ele vai sacrificar o filho dele. Então a fé que estava no coração de Abraão era uma fé viva e ela foi demonstrada através das obras. E no versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e que eu, Abraão e Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Então, fica claro, fica evidente, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Vou deixar na descrição aí outros vídeos que falam de salvação sem obras, para que você não tenha nenhuma dúvida de que a salvação vem única e exclusivamente pelo sangue de Cristo. Como diz Apocalipse 2, versículo 11, no finalzinho diz, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Na cruz, Cristo pagou todo o preço. Ele pagou por todos os nossos pecados. O que nós temos que fazer é crer em Cristo, crer na sua graça, crer na sua obra e seremos salvos. Agora, as boas obras, elas serão recompensadas. Teremos o nosso galardão, mas elas não têm valor nenhum para a salvação. Obrigado aos ateus que chegaram até aqui no final do vídeo e compartilhem.